Pessoal, eu quero tratar agora de um tema bastante controverso, bastante polêmico, acerca do sigilo do inquérito policial e do seu caráter inquisitório. A gente sabe que a doutrina vem se repetindo há décadas, e eu não estou sendo exagerado, eu estou falando de fato que a doutrina repete há décadas e décadas. O século XX inteiro passou falando que o inquérito policial é um procedimento inquisitorial monodirecional presidido por delegados de polícia cujos poderes para elucidar o fato são pura e exclusivamente no sentido de produzir a prova da acusação. Porém, em 1988, a gente tem a Constituição Federal, que é um marco paradigmático para o nosso ordenamento jurídico. Na verdade, é o marco do nosso ordenamento jurídico. Se a gente está falando de um inquérito policial previsto nas normas de 1940, advindo de uma realidade constitucional de 1937, quer dizer, num período varguista, e posteriormente as transformações que sucederam no país até 1988, tendo passado por uma ditadura militar, tendo passado por tantas transformações sociais e até mesmo a natureza do Estado constitucional tendo surgido em 88 como um clamor social, um clamor público, nós temos que entender que, diante disso, a interpretação das normas do inquérito policial, lei infraconstitucional, né, o Código de Processo Penal é uma lei infraconstitucional, lei ordinária, portanto infraconstitucional, ela deve passar necessariamente pelo crivo dos princípios constitucionais. Daí que o professor Antônio Scaranci insiste na nomenclatura processo penal constitucional. Por quê? Porque não é possível que a Constituição conviva com disposições que contrariem os seus pressupostos mínimos quando esses pressupostos sejam de origem infraconstitucional. Perceba, durante muito tempo a gente entendeu que o inquérito policial ele não admitia contraditório, ele era monodirecional, ele tinha como objetivo fazer prova apenas para a acusação, e aí o sigilo era uma característica dele e a sua inquisitorialidade era a marca característica da atuação do delegado de polícia. A partir de 1988, eu creio que essa perspectiva não pode mais ser essa. Isso porque o delegado de polícia não pode mais ser visto, na verdade, como o primeiro carrasco do indiciado, mas sim como seu primeiro garantidor dos direitos. É o delegado de polícia que dará o primeiro trato legal ao crime. E esse trato legal não pode, por qualquer razão, contrariar a Constituição da República. Eu tenho acompanhado a evolução da legislação e cada vez mais a legislação infraconstitucional traz para dentro do inquérito policial a possibilidade do contraditório, a possibilidade da defesa e a possibilidade do acesso aos autos, ou seja, a negativa daquelas características inquisitoriais que sempre lhe foram atribuídas. E eu posso provar. Percebam, se a gente tem o artigo 20 do nosso Código de Processo Penal dizendo que o inquérito policial ou a investigação será sigilosa quando isso importar efetivamente ao interesse público, também é verdade que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em recentes alterações, admitiu a possibilidade de acesso aos autos do inquérito policial de forma explícita, como já o fazia a súmula vinculante de número 14 do STF. E mais, nós temos disposições bastante claras no sentido de que, quando os autos são negados ao advogado, o que ocorre é efetivamente a nulidade daquela investigação dali por diante. Daí que o acesso aos autos de investigação por parte do advogado, ainda quando isso possa ser contraproducente da perspectiva de uma investigação puramente acusadora, deve ser garantido por primado constitucional, haja vista que o princípio da paridade de armas, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, ele deve existir antes mesmo da fase processual. Se é verdade que ainda não existe processo judicial na fase da investigação, também é verdade que na fase da investigação nós estamos em pleno processo administrativo. E não existe processo administrativo, pode ser até mesmo um processo administrativo disciplinar, uma sindicância, mas não existe processo administrativo em nenhum âmbito, público ou privado, que não admita o contraditório em ampla defesa. Por que haveria de ser diferente com o inquérito policial? Por um acaso, o inquérito policial vive numa realidade, numa bolha temporal,
que possa existir fora da realidade constitucional odierna, fora da realidade constitucional contemporânea? Eu creio que não. Daí eu gostaria de demonstrar o meu ponto de vista para vocês, lendo aqui o inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, também lei ordinária e, portanto, guardando nenhuma relação de hierarquia ou de inferioridade hierárquica com o Código de Processo Penal. Na verdade, estão em isometria do ponto de vista da hierarquia. Vamos aqui ler o dispositivo do artigo 7º, inciso 14, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 7º. São direitos do advogado, inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. Pessoal, eu estou falando aqui não só do acesso a autos de inquérito, mas de qualquer investigação, de qualquer natureza, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, o que inclui até mesmo aqueles procedimentos investigatórios do Ministério Público. Se eu tenho direito a acesso aos autos, ainda que sigilosos, o que de fato me parece é que aquela característica do sigilo da inquisitorialidade não pode ser interpretada como uma negativa de acesso à informação do investigado e do advogado, mas sim o sigilo em relação a toda a sociedade. Eu não vou ter meu nome divulgado na mídia antes, efetivamente, da conclusão do inquérito, ao menos deveria ser assim, né? Não fosse muitas autoridades aquelas que dão um mau exemplo de vazar informações com propósitos políticos, né? Mas, a parte disso, efetivamente, o que acontece é que nós temos essa garantia de forma solar, ela é explícita. Ela é explícita. Está aqui no parágrafo 10º do mesmo artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para exercer os direitos de que trata o inciso 14. Ou seja, munido da procuração, o advogado não sofre qualquer consequência em decorrência da decretação do sigilo das investigações. Esse sigilo não tem efeito para o advogado munido de procuração. Da mesma maneira, pessoal, eu gostaria de continuar lendo o parágrafo 11º e parágrafo 12º para fazer duas considerações. A primeira delas, em que situações o delegado de polícia ou os policiais plantonistas poderiam negar acesso a algum elemento da investigação ao advogado. E depois, as consequências da negativa ou da supressão de provas já documentadas nos autos do inquérito policial. Vamos ao parágrafo 11º. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia e da finalidade das diligências. Ou seja, se a diligência ainda se encontra em andamento, o acesso a essas diligências pode ser negado ao advogado. Mas uma vez que ela tenha integrado os cadernos investigativos, documentada a diligência, e, portanto, a partir daí, podendo essa diligência fundamentar qualquer decisão do magistrado, qualquer ação do Ministério Público, igualmente o advogado poderá ter acesso aos autos na qualidade de representante do investigado. E isso é tão importante, gente, mas tão importante. Imagine, por exemplo, um habeas corpus, cuja única prova admissível é a prova documental. Imagine se simplesmente fossem retirados dos autos a prova documental necessária à impetração do habeas corpus. Que prejuízo para a defesa. Que prejuízo para aquele que está preso ilegalmente. Quais as consequências, então, dessa grave conduta que não pode ser exemplar para nenhum tipo de funcionário público, muito menos um policial? Parágrafo 12º. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Percebem, gente?
que aqui a coisa é muito séria. Então qual é o procedimento correto quando o advogado requer acesso aos autos? O policial diligente, protegendo até mesmo a validade daqueles elementos de prova da investigação cuidadosamente conduzida, vai tomar um termo de acesso aos autos por parte do advogado, para que depois o advogado também não vá dizer que não teve acesso. E aí, efetivamente, é importante observar que as páginas do inquérito, as páginas do procedimento investigatório, elas devem estar numeradas, porque do contrário, nós não teríamos como saber se houve ou não retirada de peças de informação. É claro que isso não poderia ser uma regra de vindas de agentes públicos, mas efetivamente é uma possibilidade, e aí na administração pública vige a máxima da mulher de César, né? Não basta que pareça honesta, não basta que seja honesta, ela deve parecer honesta, ou seja, ainda que nós não pudéssemos sequer cogitar a hipótese dessa supressão, a hipótese normativa foi prevista porque casos assim devem ter acontecido, e assim sendo, é de rigor que essas peças nos autos sejam numeradas. Vale falar ainda da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Súmula essa que já antevia as inclusões legislativas da Lei 13.245 de 2016, que alteraram o inciso 14 e os incisos que a gente leu agora nessa nossa aula. As súmulas vinculantes do STF, a súmula de número 14 diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, ou seja, o Ministério Público também, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante já previa e a lei, posteriormente, corroborou essa posição do STF, certo? Outra coisa que eu gostaria de considerar com vocês é o seguinte, pessoal, a doutrina é bastante reiterada, ela é bastante repetida, no sentido de que não há contraditório nem ampla defesa nos autos do inquérito policial. Mas a doutrina crítica, o professor Aurélio Lopes Júnior, a doutrina mais contemporânea e a legislação, por fim, já traz previsões legais em sentido bastante diferente. Vamos dar uma olhada, para encerrar o nosso vídeo, no inciso 21 do artigo 7º, é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se o advogado apresenta razões, ou seja, argumentos, versões e quesitos, ou seja, perguntas ao perito, que vai elaborar lá o seu laudo, que vai apresentar perguntas ao seu cliente, que vai elaborar perguntas, e aí não está claro ali no inciso 21, até mesmo para as outras personagens que ali estiverem depondo, não está claro se esse limite existe ou não. Aqui não estaríamos diante de uma possibilidade real e concreta, ainda que não absoluta, do exercício do direito do contraditório da ampla defesa? Fica o questionamento e aguardamos para que a doutrina nacional acompanhe a evolução do processo penal democrático no mundo inteiro. Certo? Até a próxima, pessoal. Fique a reflexão.